Era para suprir as necessidades dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Porém, aquela igreja daquela época, ela foi negligente. Ela deixou de obedecer a Deus e passou a olhar simplesmente para a causa dos poderosos. A qual a Bíblia diz que os poderosos se alimentavam da ovelha, se alimentavam do leite, se alimentavam da carne, se alimentavam da lã, fazendo as suas vestimentas, porém os necessitados padecia. E por causa dessa ocasião, Deus permitiu o primeiro templo ser destruído através do fogo, através de Nabucodonosor. E Deus usou de misericórdia e deu a oportunidade pela segunda vez para que novamente o templo viesse ser erguido com essa finalidade das necessidades do povo ser suprida pela misericórdia de Deus. E na época de Jesus, o povo novamente estava negligenciando, estava virando as costas para os necessitados. E o próprio Jesus profetizou que daquele templo não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribado. E era um templo ao qual até os discípulos se admiraram e quiseram que Jesus também viesse se admirar. Só que Jesus não se admirou, porque ele sabia que aquilo ali ia ser destruído. Por que foi destruído? Porque os líderes religiosos daquela época deixaram de olhar para os necessitados e passaram a olhar para suas próprias necessidades pessoal. E Deus permitiu o Império Romano destruir com fogo e jogar por terra aquele templo e destruir os moradores que comandavam a religião daquela época. Todos, a maioria caíram ao fio da espada, tanto da época de Jeremias como da época de Jesus. E a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Se Deus permitiu a destruição duas vezes, a Bíblia diz em Apocalipse que Ele vai permitir também a terceira vez. E na terceira vez a Bíblia diz que o templo novamente será erguido. Ainda não foi, mas ele será erguido. Só que dessa terceira vez será pior ainda. Porque das outras vezes o inimigo comandou espiritualmente. Dessa vez a Bíblia diz que vai ser o próprio anticristo, o próprio demônio que vai se assentar naquele templo, que será erguido lá em Jerusalém. Vai ser como se diz o ditado, para os irmãos entenderem melhor, vai ser o próprio demônio que vai se assentar e vai comandar todas as religiões da terra. Vai ser um só governo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai ser um só governo. E por que que Deus irá permitir a destruição? Porque a função da igreja é para amar, é para ajudar, é para estender as mãos. E a igreja não está mais fazendo o que Deus almeja que eles venham fazer. Esse mês nós ouvimos falar de uma grande líder religiosa que morreu, né? Aqui no Brasil. E quando ela estava morrendo, o seu esposo estava fazendo a compra de um templo lá nos Estados Unidos. Pegando o dinheiro aqui do dízimo dos irmãos aqui do Brasil
e está investindo lá nos